Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu vou contar uma pequena parte do meu testemunho hoje. E antes eu vou fazer uma oração para que Deus venha operar nas vossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor vá de encontro com cada pessoa que vê esse vídeo, Senhor. Ô Santo Deus de Israel, faz a tua obra na vida dele ou dela. Transforma, meu Deus. Senhor, converte, meu Deus, a cada coração. Ô Senhor, que o meu testemunho, meu Deus, venha servir, Senhor, de exemplo, para que as pessoas venham se converter a Ti. Venha, meu Deus, se converter dos seus maus caminhos, das suas más obras. Em nome de Jesus, meu Deus, opera, faz o milagre, faz a mudança na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, eu tinha 17 anos e eu adoeci, eu tive pneumonia e fui internada no hospital público. E lá na enfermaria onde eu estava internada, tinha vários leitos. Eu fiquei num leito na horizontal e tinha um leito que ficava na vertical da enfermaria que eu me encontrava. E ali, depois de vários dias, deu entrada uma mulher de mais ou menos 75 anos. E aquela mulher, ela tinha sofrido um AVC. E ela foi posta ali no leito que ficava na vertical da enfermaria. Ou seja, o leito ficava aos pés do leito que eu me encontrava. E havia duas janelas, uma janela ao lado do leito que aquela mulher se encontrava e outra janela ao lado do leito que eu me encontrava. E ali então, aquela mulher entrou à noite. Era mais ou menos umas 7 horas da noite quando aquela mulher entrou. E aí, no dia seguinte, ela ali, posta ali naquele leito e ficou na mesma posição, permaneceu na mesma posição durante o tempo todo e não dava nenhum sinal de vida. E ali as outras pacientes e eu também dormíamos e acordávamos e aquela mulher naquela mesma situação, naquela mesma posição. E quem cuidava dela era a neta dela. Então, mais ou menos umas 9 horas da manhã do dia seguinte, a neta dela saiu e aquela mulher ficou ali. E aí todas as pacientes dormiram e eu ali ficava observando aquela mulher naquela mesma posição. Só que enquanto a neta dela saiu, ela fez um barulho, como se estivesse suspirando. E também ela virou o rosto, como se tivesse dado o último suspiro. E eu pensei, será se morreu? O tempo todo aí na mesma posição, nunca deu nenhum sinal e agora fez esse barulho. Só que eu era muito nova e não tinha experiência com morte nenhuma. E não sabia que ela tinha morrido, só que ela tinha morrido de fato. E quando a neta dela entrou, que viu ela tinha mudado de posição, então ela percebeu que a avó dela tinha falecido. E ela começou a gritar, a vovó morreu. E saiu gritando mesmo, saiu aos berros ao corredor do hospital. E logo vieram aquele pessoal e puseram o corpo em um saco preto e levaram. E aí voltou ao normal, silêncio. Eu e as outras pacientes dormíamos e acordávamos. E o tempo foi passando e eu sei que já eram umas 3 horas da tarde daquele dia, quando as outras pacientes dormiram e só eu fiquei acordada. E eu vi subir da cama daquele leito onde aquela senhora se encontrava, o espírito daquela senhora. Ele começou a subir e uma fumaça e um fogo amarelo e opaco, sem brilho nenhum, misturado com fumaça, uma fumaça muito feia, como se aquela fumaça tivesse vida, como se ela se movendo ali, surgindo, subindo ali. Então, eu vi que era o espírito daquela mulher que estava sendo levado. Isto é, umas 9 horas aquela mulher faleceu. E só às 3 horas da tarde foi que aquele espírito foi sair dali. Ele saiu levado. Eu vi quando ele foi levado. Ele foi levado por a fumaça
e aquele fogo misturado com fumaça, uma fumaça escura, muito... E também tinha um barulho muito feio, um barulho muito ruim, um barulho esquisito. E ali, aquelas coisas levavam aquele espírito. E aí eu pensando comigo assim, Senhor, mas desde 9 horas e agora que o espírito dela vem saindo, e não é coisa boa que vai levando o espírito dela. Então, eu vi que o espírito dela foi levado por demônios. O Senhor me permitiu que eu visse isso. Você pode perguntar assim, irmã, mas você viu isso mesmo? Porque Deus não permite que ninguém veja. A gente não pode ver isso, para que a gente não venha julgar. Então, eu não estou julgando, eu simplesmente ouvi porque Deus permitiu que eu visse, porque eu não sei, não sou merecida para ver essas coisas, mas Deus me mostrou, Deus quis me mostrar. Deus quis mostrar o que acontece com pessoas que têm más obras, o que acontece com elas. Elas são levadas não pelos anjos de Deus, mas sim por demônios, que foi o que aconteceu. Eu vi aquele espírito daquela mulher sendo levado por demônios. Louvado seja Deus. Eu tinha apenas 17 anos e não tinha a menor ideia de que Deus tinha um chamado na minha vida. E o tempo foi passando e eu continuei sem saber que Deus tinha um chamado na minha vida. E eu morava em Teresina e lá eu trabalhava e estudava e a minha jornada era muito cansativa. E aí eu trabalhei o dia todo e também eu fui à escola e eu tive uns trabalhos para fazer. E aí eu passei a noite toda trabalhando também, fazendo os trabalhos da escola. E eu sei que eu passei mais de 24 horas sem dormir e fiquei muito cansada. E nesse cansaço, eu fui à escola novamente para entregar os trabalhos e ter as minhas aulas. E quando eu voltei, já estava muito tarde, muito cansada. Eu banhei, tomei meu banho e quis vestir a minha roupa para dormir, mas eu estava muito cansada. E eu falei assim, pensei assim comigo, eu vou vestir a minha roupa, mas só que eu vou primeiro ficar encostada aqui um pouquinho na cabeceira da cama e já eu visto a minha roupa. Só que não deu, minha irmã, não foi o que aconteceu. Eu agarrei no sono, peguei no sono mesmo, um sono profundo, apaguei. E ali, quando eu apaguei, o inimigo quis tocar em mim, mas Deus viu de lá de cima e viu a minha situação, porque a toalha se abriu e eu fiquei exposta demais. E o inimigo queria aproveitar daquilo, tocar em mim, mas Deus não permitiu. Deus enviou um anjo. As pessoas falam que existem 3 céus, e eu acredito por isso, porque eu vi o 3º céu se abrir. E o anjo pulou de lá do 3º céu ao 2º céu. E quando ele pulou, ele dava gritos como se estivesse doendo nele. Louvado seja Deus. E ali ele gritando como se estivesse doendo. E o 2º céu se abriu e ele pulou ao 1º céu. E ele gritou de novo como se estivesse doendo. E aí o 1º céu se abriu. E eu vi o teto também do meu quarto se abrindo. Eu dormia com a porta trancada e ele pulou bem no meio do meu quarto. E ali, ele imediatamente pegou logo a roupa que eu ia vestir e eu não vesti. E aí ele fez o meu corpo levitar. Eu fiquei levitando e aí ele vestiu a roupa em mim e puxou a roupa até cobrir os meus joelhos. E aí ele pôs o dedo na minha cara e disse assim, nunca mais faça isso. Eu entendi que ele estava dizendo para eu nunca mais dormir nua. Então, glória a Deus, aleluia. Ali eu pude ligar uma coisa à outra. Eu pude ligar a visão de ver o espírito daquela mulher saindo, sendo levado ao inferno pelos demônios. E pude ligar também isso que aconteceu comigo, de o anjo ter vindo me vestir, saído de lá do céu, vindo de lá do céu, descido, para vir me vestir. Eu pude ligar uma coisa a outra, porque as pessoas que têm más obras são levadas por demônios, mas as pessoas que Deus tem chamado, Deus cuida, porque eu não tinha a menor ideia que um dia eu ia conhecer o amor de Deus.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim, mesmo assim, Deus já cuidava de mim, porque foi o que aconteceu, o anjo desceu do céu, amando de Deus, para me vestir, porque eu estava exposta e o inimigo certamente queria tocar em mim, mas Deus não permitiu, Deus não deixou que o inimigo tocasse em mim, e enviou o anjo para me vestir, para que eu estivesse ali protegida. E eu me senti protegida por Deus. Quando eu vi aquele anjo descer, se abrir, o terceiro céu, o segundo céu e o primeiro céu, e o teto do quarto onde eu estava, somente para me vestir. E ali, quando ele acabou de me vestir e me disse que nunca mais eu fizesse aquilo, ele voltou e subiu para o céu. Eu vi tudo, meus irmãos. Louvado seja Deus. E eu espero que esse testemunho serve para você se converter e saber que quem faz más obras são levados por demônios. Mas quem faz as boas obras, Deus cuida, Deus protege, Deus livra, Deus guarda. E Ele põe anjos para nos proteger, para nos livrar de todo o mal, quando Ele tem plano na nossa vida. E Deus tem plano na nossa vida. Louvado seja Deus. A palavra de Deus em Mateus capítulo 18, verso 14, diz que não é da vontade de Deus que nenhuma alma se perca, mas que todas sejam salvas. Deus quer que todos sejam salvos. Só que precisa nós nos converter das nossas más obras, para que nós venhamos, ser participante desta salvação. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus. E a paz do Senhor Jesus.